A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. Este é um dado alarmante da Organização Mundial da Saúde e que preocupa especialistas, educadores e pais. Por este motivo, a especialista em suicídio e pós-doutorada em psicologia pela Universidade de São Paulo, Karina Fukumitsu, palestrou no Colégio Renascença e falou sobre este delicado assunto que ainda é um grande tabu. O Colégio Renascença sempre está preocupado em aproximar a escola e os pais para discutir assuntos de extrema relevância. Por isso, a suicidologista Karina Fukumitsu foi convidada para falar sobre o suicídio, abordando o tema de forma direta, porém com delicadeza. Ela explicou sobre o chamado processo de morrência e ressaltou que é importante estar atento às mais diferentes mudanças de comportamento que as potenciais vítimas possam ter e que o assunto deve ser conversado para que os tabus sejam rompidos. Quando a gente está pensando em processo de educação, e de desenvolvimento, tanto nosso como dos nossos alunos, esse é um tema que, por mais difícil que ele pareça, ele precisa ser discutido e precisa passar por toda uma orientação, seja com as famílias, seja com todos os educadores. Então, quando nós convidamos a Karina, por ser uma especialista no assunto, foi exatamente para ampliar a discussão dentro da escola, por todas as questões que a gente tem acompanhado, com relação a essa acolhida ao sofrimento. Então, acho que é um momento importante que tem que fazer parte do nosso trabalho. Representa uma quebra de tabu, representa um desafio enorme que nós deveríamos ter na sociedade brasileira, em que nós acolhemos o sofrimento humano, nós acolhemos os sentimentos inóspitos e nós damos espaço para que eles possam ser discutidos, acolhidos, envolvidos inclusive numa discussão que possa ser fértil para que a gente consiga inclusive diminuir os números de suicídio. E de que forma que a escola e os pais podem abordar esse assunto com os adolescentes, com as crianças, justamente para ter uma prevenção e até às vezes eles perceberem algum comportamento diferente com os amigos, com os colegas? Primeiro é divulgar os sinais de alerta, divulgar que qualquer mudança abrupta de comportamento, ela precisa ser vista, ela precisa ser legitimada, ela precisa ser conversada. Nada melhor do que os espaços de conversa, os diálogos que precisam acontecer e esse estreitamento da necessidade da gente acolher os nossos filhos e conhecê-los em sua justa medida. Ao longo da palestra, Karina falou sobre a experiência familiar que teve em relação ao suicídio e como isso a ajudou a desenvolver um estudo em relação do acolhimento ao sofrimento e a prevenção de suicídio. Esta palestra auxiliou pais e educadores a entenderem melhor sobre o tema e como abordá-lo com os filhos e amigos. Eu sou assistente social da escola e para nós trabalhamos diariamente com as famílias e eu acho fundamental o entendimento dessa situação que infelizmente está cada vez mais repetitiva. Então, a gente trazer uma profissional que nos faça ampliar os horizontes, trabalhar com as famílias melhor e mais do que isso é ter o entendimento desse sofrimento que é tão importante. Eu acho que o assunto é fundamental e a preocupação com esse tema é constante dos pais, Então acho que foi primordial trazer uma palestrante desse nível. Muita gente ainda vê isso como com preconceito e não quer falar sobre o assunto, E a gente tem mais é que trocar, eu acho. Principalmente nesse momento a gente tem mais é que trocar.